passamos de imediato à Tribuna Livre, iniciativa do vereador Oscalino do Povo. Já estão conosco registrar a presença do Frei Gentil de Lima, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Fani, do Frei Cleiton Jesus Ribeiro, também está conosco, Vinícius Alexandre e Marcos Antônio Vilsec, que é secretário da paróquia. Sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra, 5 minutos, vereador. Cara, o presidente Serginho, o presidente dessa casa e demais vereadoras, vereadores, as pessoas presentes, a imprensa, os internautas, nós estamos nessa casa hoje com muita alegria. Esse parlamento hoje acolhe com muita satisfação nesta tribuna livre, que pretende homenagear o Jubileu de Ouro representante aos 50 anos da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Esta homenagem, senhoras e senhores, tem um significado pessoal. Por eu e tantos outros agregar e congregarmos nesta paróquia há muitos anos, acompanhado de perto o trabalho excepcional realizado perante a comunidade local e o trabalho social desempenhado pela paróquia e pelos freis carmelitas. Chamo a tribuna livre o Frei Gentil para que um breve relato sobre o histórico da paróquia e o trabalho social desempenhado pela ordem carmelitana. Por favor, Frei Gentil. Com a palavra, deixamos a palavra com o Frei Gentil Lima. À vontade, Frei. Bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssimo presidente desta casa, Serginho do Posto, querido vereador Oscalino, Marcos, que é conhecido, e os demais vereadores, nossos representantes aqui do município de Curitiba. É com muita gratidão que estamos aqui representando a paróquia Nossa Senhora da Conceição, que esteve ao longo desses 50 anos comandada pelos freis carmelitas. Não sei se isso desperta alguma curiosidade. Quem são esses carmelitas? De onde vieram? O que significa frei, padre, essas coisas todas aí. Em rápidos traços, vou dizendo que a nossa ordem ela nasceu no final do século XI, início do século XII. Então ela é muito antiga, muito histórica, significativa em alguns aspectos na espiritualidade universal do cristianismo. Nós temos como baluarte assim da espiritualidade Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e tantos outros que influenciaram muito, de maneira especial, o Ocidente. Nós, como carmelitas, chegamos no Brasil em 1580, numa igrejinha que até hoje existe, construída na época em Olinda, fazendo o roteiro turístico, no Outeiro do Carmo, em Olinda, está lá essa igreja ainda, e um velho conventinho habitado pelos carmelitas. Então os carmelitas chegaram junto na época da colonização aqui no Brasil, com as outras grandes ordens, como os franciscanos, jesuítas e assim por diante. Aqui no Brasil nós temos 3 províncias, mais propriamente 2 províncias e um comissariado geral. As 2 províncias, uma muito antiga, que é a do Rio de Janeiro e São Paulo, e a outra em Recife. Os carmelitas são divididos em províncias, representando evidentemente também a igreja em alguns aspectos que nós chamamos de carisma. Então o nosso carisma significa o que é que nós temos de especial como carmelitas.
nós temos uma frasezinha que orienta a nossa vida, e ela é do Antigo Testamento, do tempo do profeta Elias, livro dos Reis. Então, para esnobar um pouquinho, até vou dizer em latim, né? Pro Dominus sum, né? Ergo, fala aí, agora me deu um branco. Isso faz parte do show, tá? Para que todo mundo... Deus existe e eu estou na presença dele, tá? Deus existe e eu estou na presença dele. Quem conhece a história do profeta Elias sabe que ele foi um profeta muito valente e que no tempo dele ele tentou desmascarar os falsos deuses, na época em que houve uma invasão de ideologias terríveis na Terra Santa e assim por diante. E aí, esse Elias, ele fez verdadeiras jornadas para desmascarar esses ídolos. Então, nós nos inspiramos no profeta Elias. A nossa ordem, ela nasceu em se organizando um pouquinho na Palestina, mais propriamente no Monte Carmelo, por isso freis carmelitas, e ela foi fruto das cruzadas, indo defender a Terra Santa. Chegando lá, muitos ficavam aí nessas grutas no Monte Carmelo, e ali formaram uma comunidade e passaram a viver então esse ideal. Deus existe e eu estou na presença dele. Nós, como comissariado, que é como se fosse a terceira província, chegamos no Paraná em 1950. E em 1951, nós assumimos uma frente missionária, na época chamada Fazenda Brasileira, que depois passou a ser chamada de Paranavaí. E lá Frei Eurico, o primeiro frade alemão que chegou aqui, ele constituiu um grande trabalho de organização das pequenas comunidades, que depois se tornaram cidades, como aquele fundo do Paraná, o Noroeste, desde Querência do Norte, Diamante do Norte, Santa Isabel do Ivaí, Loanda, Nova Londrina, Terra Rica, todos esses lugares fizeram parte do nosso trabalho naquela época. Éramos só alemães e, vindo da cidade de Bamberg, da Alemanha, Frei Eurico começa a formar essa comunidade aqui no Brasil, em Paranavaí. E aí começa a chegar jovens que queriam ser carmelitas. E para isso nós precisávamos de lugar para a faculdade. E daí onde que nós viemos para Curitiba em 1967. Em 67, estudávamos com os franciscanos. E aí começou a se construir o convento ali da Fani. E na época o bispo Delbu, ele nos concedeu aquele lugar para que se tornasse paróquia. Então a paróquia foi constituída com os carmelitas. E a partir dali, então, hoje comemorando nesse mês, né, o mês de dezembro, os 50 anos, nós tivemos ali ininterruptamente os frades, ou seja, 19 carmelitas passaram por ali junto com a comunidade, lembrando que sempre nós estamos em comunidade. O que nós destacaríamos nesses 50 anos ali? Alguns trabalhos se destacaram bastante e têm consequências boas, benéficas até hoje. Primeiro foi o começo daquele trabalho dos meninos da Chácara Quatro Pinheiros. Foi um ex-carmelita, mas ainda como carmelita, que fundou, ou seja, o Fernando Góes. Ele era nosso estudante e a partir daí ele pediu para se dedicar completamente, ser liberado, para entrar nesse trabalho, e a gente sabe os frutos e como isso repercutiu
muito bem. E o outro grande trabalho ligado ao Frei Chico, que é o trabalho com os dependentes químicos, que faz um trabalho excelente. Fora os demais trabalhos, nós fomos bastante participantes do Projeto Rondon, na época do Projeto Rondon, nossos estudantes sempre participaram, aí pelo Brasil afora, além da pastoral, evidentemente, da evangelização, daquilo que é característico da nossa parte. Então nós queremos agradecer em nome de todos os carmelitas, dos paroquianos da Vila Fani, queremos agradecer penhoradamente o nosso representante lá do bairro, o Oscalino do Povo, que nos concedeu esse momento e essa homenagem, por podermos estar aqui, o Serginho do Posto, e fico à disposição. Acho que, em síntese, se tiverem alguma pergunta, estou à disposição para respondê-la, porque o nosso tempo é meio precioso para delongarmos aqui. Nosso muito obrigado. Frei Gentil, o senhor esteja conosco à mesa agora. Eu passo de imediato, abro as inscrições para os vereadores que queiram fazer questionamentos ao Frei ou qualquer Mauro pergunta. Bobato, presidente. Ok, vereador Mauro Bobato, Sou vereador mais velho que o professor Euler. Euler. Professor Euler. Me inscrevo também, presidente. Vereador Marcos Vieira. Então, nessa primeira rodada, nós faremos 3 perguntas, um bloco de 3. Vereador Mauro Bobato com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Serginho. Parabenizar o Oscalino pela iniciativa, desejar as boas-vindas ao Frei. Parece que ele está nos deixando, a gente conversou um pouquinho antes. E só parabenizar, e é difícil mensurar os 50 anos de uma comunidade católica, qualquer que seja o direcionamento, mas é difícil mensurar o trabalho dessa comunidade. Então, só queria parabenizar, valorizar esse convívio, que é um centro de qualificação, de educação das pessoas, de formação, formação de valores. Então, no mais, era só fazer uma saudação e parabenizar o Frei mesmo, e desejar boa sorte. Parece que está indo para Paranavaí, né, Frei? Então, desejar boa sorte nessa nova empreitada, novos ares, e agradecer pelo legado que o senhor deixou aqui no bairro Fani, parabenizando o Oscalino. Obrigado. Uma parte também, senhor presidente. Ok, vereador, está inscrita. Então, próximo vereador inscrito, vereador professor Euler. Bom dia, Frei Gentil Lima. Parabéns pelo... Aqui, Frei. Parabéns pelo jubileu de ouro da paróquia Nossa Senhora da Conceição. A minha pergunta é a seguinte: de vez em quando a gente vê, não tem relação com a paróquia, desculpe a pergunta, mas de vez em quando a gente vê a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil se manifestando em relação a diversos assuntos. Eu queria que o senhor, se possível, fizesse um comentário a respeito de qual é a participação, como o senhor enxerga hoje, da Igreja Católica na questão da recuperação do Brasil nas questões políticas, econômicas. Como é que a Igreja Católica pode auxiliar nessa reestruturação do país? Vereador Marcos Vieira, na sequência o Frei fará a devolutiva. Primeiramente, parabenizar o vereador Oscalino por ter trazido o Frei Gentil. E Frei Gentil, antes de mais nada, parabenizar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Frei Gentil na paróquia Profeta Elias, onde foi um grande aprendizado para mim, e dizer assim que a família carmelitana contribuiu muito na paróquia Fani, na paróquia Profeta Elias, e tem contribuído. Hoje só gostaria mesmo de parabenizar, digo assim que é uma perda para Curitiba, para as paróquias, a tua ida embora, porque você realmente faz a diferença onde passa e deixa um legado. Hoje seria mesmo só para parabenizar pelo seu trabalho e desejar boa sorte na nova empreitada que vai a partir do ano que vem. A palavra o Frei. Professor Euler, sobre a sua questão colocada, o fato de sermos um país que foi colonizado junto com a Igreja, apesar desta ter deixado também marcas negativas, pois esteve junto com
forças que não eram tão libertadoras, né, como a escravidão, tanto do negro quanto do índio. Nós sabemos que fizemos parte disso como igreja, mas em contrapartida ela foi fundamental em alguns aspectos que usufruímos hoje como sociedade, né? Por exemplo, a escola. Na parte da educação, nós podemos dizer que a raiz mais profunda e de organização do nosso Brasil foi a partir da igreja, dos jesuítas, dos carmelitas. Algumas cidades, como Manaus, foi fundada pelos carmelitas, na época uma província muito antiga do Maranhão, né? São José, que depois se tornou Manaus, foi uma fundação carmelita. Temos também o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi a partir de um carmelita. Estou puxando um pouquinho a brasa para a nossa sardinha. Mas a igreja como um todo, foi em torno dela que a maioria das cidades significativas do Brasil se constituiu, foram se formando, né? Com isso não quer dizer que foi só isso, né? Mas hoje um órgão como a CNBB, nós sabemos da importância que tem por se tratar de pessoas muito ilustradas, cientistas, que tem muito a ver com a direção e com a crítica de uma sociedade mais justa e fraterna que queremos construir. A igreja está junto disso. Mauro Bobato e o Marcos Vieira, nós agradecemos imensamente esse reconhecimento de vocês e de todos os vereadores desta casa, estar nos ouvindo e vendo, representando aqui o bairro Fani. O bairro Fani tem sua história, ele vem de duas famílias muito interessantes. Nós estamos resgatando a história do bairro e de todos aqueles, numa tentativa de colocá-los em evidência através dessa nossa comemoração, um painel que nós chamamos Painel do Jubileu, e mostrando assim o trabalho de tantos frades que passaram por ali e a nossa casa de formação. Por exemplo, por ali passou gente que hoje é bispo, que nem Frei Vilmar Santim, né, bispo em Itaituba, é um grande lutador pela justiça, por aquela região um tanto carente e abandonada. Então nós agradecemos e temos a satisfação de convidá-los para que no dia 10 de dezembro pudessem se fazer presentes na nossa paróquia, lá nas comemorações que nós vamos fazer. Fico muito agradecido em nome de todos nossos paroquianos. Obrigado. Na próxima rodada nós temos inscritos vereador Giovanni Fernandes, vereadora Maria Manfron, vereadora Noêmia Rocha. Vereador Giovanni, com a palavra. Eu gostaria de parabenizar o nosso querido vereador Oscalino, do Povo, e também dizer ao Frei Gentil. Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque eu moro no meio de 3 paróquias: Santuário São Francisco de Assis, Santuário Santa Rita de Cássia e Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, onde tive por muito tempo, participei nas missas lá, que meus irmãos participam lá, e tinha o Frei Avelino, um grande frei, acho que completou 72 anos, foi para Israel, para o Monte Carmelo lá. Aí eu gostaria de saber se existe alguma diferença de Frei Carmelo e Frei Carmelitas? Fiquei com essa dúvida no momento agora, só para o senhor esclarecer. Demais, agradecer a presença do Frei aqui na nossa Câmara Municipal de Curitiba. Ok. Vereadora Maria Manfron. Muito bom dia, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Oscalino por trazer o Frei Gentil, que é gentil no nome e como pessoa também é muito gentil. Eu quero parabenizá-lo, né, pela vinda aqui, pelas palavras, e quero falar também que lá em Santa Felicidade nós temos o bairro do Butiatuvinha, que é próximo, que também temos a igreja Nossa Senhora da Conceição.
E vai ter festa mesmo, dia 10 lá também vai ser uma grande festa, com passeio ciclístico, com várias atividades o dia inteiro. Então, nós estamos envolvidos nisso também, que Nossa Senhora da Conceição sempre nos proteja. Parabéns, Frei, pelo seu trabalho, hein? Muito bom dia. Próxima vereadora inscrita, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Oscalino do Povo, cumprimentar também o Frei Gentil, que faz jus ao nome, e dizer que eu sou evangélica, Frei Gentil. Quando nasci, meu pai já era pastor, e hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional dos Evangélicos. E é oportuno e bem-vindo essa tribuna livre, porque são instituições que fazem a diferença na nossa nação. E eu tenho acompanhado o trabalho em relação à recuperação de jovens da dependência química, é um trabalho que eu faço há mais de 30 anos. E aí a gente vê que a comunidade católica tem esse trabalho muito efetivo e que, na minha leitura, precisa também de ajuda do poder público para que possa fazer muito mais. Eu digo sempre, Frei, que as comunidades religiosas, tanto católicas, espíritas e evangélicas, fazem um trabalho do Estado muito melhor e muito efetivo, mas que precisa, sim, de um apoio importante do poder público. A minha pergunta nesse sentido, a Igreja Católica tem recebido esse apoio do governo federal, estadual e municipal? As igrejas têm se formalizado nas suas instituições para que possa ter esse instrumento para receber? Ou ainda tem muitas comunidades, congregações e instituições que estão ainda na informalidade, que precisa dessa informação para que venha a formalidade e que também, com direito, receba esses recursos? Eu gostaria de saber do senhor. Mas, em tudo, parabéns pela seu trabalho. Ok, vereadora, o Frei Gentil já pode fazer a devolutiva aos 3 vereadores. Primeiro, então, o nosso amigo Giovanni. Você fez... Agora eu já misturei tudo aqui na minha cabeça. Carmelo e Carmelita. Ele se chama Carmelo. Carmelo. Então é o seguinte... Nosso nome original é Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Daí se fez uma síntese e ficou simplesmente freis ou frades carmelitas, certo? Aqueles carmelitas lá são chamados de carmelitas descalços. Então os carmelitas depois bifurcaram, ou seja, houve uma revolta interna, né? E aí houve uma rachadura, uma cisão dos carmelitas, e aí a ordem passou a ser ordem dos carmelitas calçados e os descalços, só para dar uma distinção. Mas no fundo a regra é quase a mesma, mas são são distintas nesse sentido institucional, certo? Tá. Era mais a Dona Maria, a Giovanni, né? A Giovanni foi agora. A Maria Manfron. Sobre o apoio, né? O apoio é a Noêmia Rocha. A Noêmia. Ela fez uma... muito obrigado. De fato... A igreja, nas suas congregações e ordens, porque a igreja é ampla, e aí ela é organizada através das famílias religiosas, né? Que muita gente fala, por que é frei e padre? Frei é porque normalmente ele pertence a uma organização religiosa, que pode ser franciscana, carmelita, redentorista, essas coisas todas, né? E quando não pertence a uma dessas, nós chamamos de padres diocesanos ou seculares, que pertencem ao bispo, né? São ali fixos naquela diocese. Agora a nossa amiga Noêmia, não sei se pode tratar o vereador assim, né? Porque esses dias o Lula levou uma bronca porque chamou alguém de, né,
Minha querida e não podia. Não, uma né? honra, Frei. Você é querida sim, não é minha rocha, tá? Eu vejo que a igreja tem apoio, mas insuficiente, né? Pelo bem que as igrejas fazem, as instituições e as ONGs fazem, eu acho que deveria ter mais apoio, mais acompanhamento do Estado, da federação, né? E acho que tudo desenvolveria muito melhor. Então, não deixa de ser uma luta, né, que essas congregações e essas instituições devem estar sempre atentas para o bem do povo. Obrigado. Temos ainda a vereadora Julieta Reis, passaremos a palavra a ela, depois devolveremos a palavra ao Frei para que faça as suas considerações finais. Com a palavra, a vereadora Julieta Reis. Cumprimentar o vereador Oscalino do Povo por ter trazido o Frei Gentil Lima aqui na Câmara, que está dando uma verdadeira aula sobre a questão dos carmelitas e da presença. Os carmelitas vieram para o Brasil quase que com o Pedro Álvares Cabral. Então, a gente fica na dúvida se foi ele mesmo que descobriu o Brasil. Porque eu tenho a impressão que ele veio junto com muitas congregações que vieram fazer a colonização. Mas ele não veio só com as caravelas deles lá, vocês vieram, quem sabe, até antes. Mas apesar que aqui diz que foi 1580. Então, é um trabalho excepcional que aconteceu com a Igreja Católica no Brasil, com a questão da colonização, principalmente na questão da educação, porque nós temos absoluta certeza que a educação, vamos dizer assim, no início da colonização foi feita pela Igreja Católica, não temos na história outra indicação. Existem muitas críticas com relação à catequização dos índios, mais pelos jesuítas, acredito que os carmelitas não tanto, porque pelo menos na história isso não é citado. Mas a imagem que a gente sempre teve de carmelita, desculpe a ignorância, é que eram reclusas, sem contato com o mundo exterior, em função desse espaço que existe ali no Jardim das Américas, que não podem falar com o mundo exterior, que tem que fazer voto de penitência, enfim. Então, eu queria saber, essas carmelitas, elas fazem parte, ou elas são descalças, ou elas são calçadas, e como é que é essa questão da reclusão, que a gente tem a imagem dos carmelitas. Fora isso, eu gostaria de cumprimentar pelo trabalho que é feito na paróquia Nossa Senhora da Conceição. É um trabalho espetacular que é feito naquela comunidade. Eu já tive o prazer de participar de alguns eventos ali. E é muito importante para a comunidade da Igreja Nossa Senhora da Conceição e que vocês estejam cumprimentados por todos nós. Mas nós estamos dando uma aula hoje sobre os carmelitas. A gente tem uma imagem e Vossa Senhoria está nos trazendo uma imagem muito maior e muito mais eficiente do que aconteceu no Brasil no início da sua colonização. Meus parabéns. Próximo vereador Bobato. O vereador Bobato, na verdade, já usou da palavra aqui, está marcado aqui 2 vezes. Então, sempre é um prazer. Vossa Excelência já cumprimentou o Frei. Então, devolvemos agora a palavra ao Frei Gentil para que faça as considerações finais e também reforce o convite aos vereadores da festa de celebração de 50 anos. 50 anos. Vereadora Julieta Reis, nós temos as irmãs enclausuradas, chamadas enclausuradas, tem também as calçadas e as descalças, mas tanto uma quanto a outra são enclausuradas. Enclausuradas, elas são do ramo ou da dimensão contemplativa do Carmelo. Os freis, eles são ativos e contemplativos. Então, eles têm um rigor nessa questão da oração, ou seja, dos ofícios, da meditação, da contemplação também. Mas eles estão também em ação, né? Nós tivemos, na nossa origem, como eremitas, não tínhamos contatos assim com o povo,
vivíamos ocultos. Mas depois, quando nos perseguiram no Monte Carmelo, tivemos que ir para a Europa, aí tivemos que entrar no ritmo dos chamados mendicantes. Mendicantes quer dizer aqueles que pedem para sobreviver, né? Era no caso os franciscanos, dominicanos, esse pessoal. Então a partir daí, mas hoje a gente não leva isso muito em consideração como mendicantes, tá? Mas a nossa ação tem sempre essas duas dimensões, né? A ação e a contemplação. Acho que é uma maneira de enxergar com mais profundidade os mistérios de Deus em toda a criação, em tudo aquilo que nos rodeia, nos fatos da história. As considerações, então, como dizia o Odorico Paraguaçu, deverasmente estamos muito agradecidos por esse momento que nos concedeu essa casa, por intercessão ou por intervenção do vereador Oscalino do Povo, do presidente, o Sérgio, os demais que fazem parte dessa casa, e convidando vocês a se fazerem presentes nesse nosso evento. Então, nós começamos com a chamada novena, ou as quermesses tradicionais, dia 1º de dezembro, ou seja, sexta-feira, e aí nós vamos até o dia 10, que é a grande festa, onde haverá muitas comemorações. Muito obrigado e que Deus vos abençoe e que essa casa sempre possa representar muito bem esses milhares de pessoas tão importantes que constituem a cidade de Curitiba, as tantas paróquias e as demais também igrejas que fazem parte do povo. E para não deixar aquela frase de efeito engasgada, né, que eu tentei ali e deu um branco por causa do nervosismo, é zelo zelatus pro dominus sum, né? Eu me consumo de zelo pela causa do Senhor. Essa é a frase e o lema dos carmelitas. Muito bem, Frei. Frei, nós agradecemos muito a sua presença, desejamos vida longa para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, também ao Frei Cleiton Jesus Ribeiro, que será o novo pároco a partir de janeiro, é isso? Não? Vai trabalhar junto. Vai trabalhar junto. Ele vai trabalhar no mosteiro. Trabalhar no mosteiro, no Frei Chico, perdão, eu me equivoquei. Vinícius Alexandre e o Marcos Antônio Vilsec, também pelas presenças. Agradecemos muito a oportunidade, Frei, até para que o senhor pudesse colocar algumas informações referente à ordem carmelita, dizer que a importância da comunidade no bairro Fani e também a nível do país, o que vocês ajudaram a construir, como o senhor fez vários registros. Então fica aqui o nosso agradecimento pela oportunidade. Nesse momento eu solicito ao vereador Oscalino para que faça uma entrega do diploma de participação e a entrega também de votos de louvor desta casa pelos 50 anos do jubileu da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado, Frei.